Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio com Café Homem Expresso no VCast Health. Bem, hoje, ainda no mês da mulher, queria fazer algo diferente com vocês. Queria perguntar, quem tem mais vantagem no esporte no uso de suplementos para recuperação muscular ou recuperação do seu combustível? O homem ou a mulher? E a gente já sabe que com relação aos eventos esportivos, aos meus esportivos, quando se fala em resistência muscular, força muscular, potência, os homens levam vantagem, dependendo do esporte, de 10 até 30% frente às mulheres. Então isso já é sabido. A gente já sabe que nessa questão de força, resistência, potência, o homem leva vantagem. Mas quando a gente pensa na questão de recuperação, se exercitou a pessoa, o homem, a mulher, né? Quem vai levar mais vantagem aqui? São os homens? São as mulheres. Então imagina, quem é que gasta mais energia no exercício? Já pararam para pensar? Bem, homens ou mulheres? Um estudo bem legal, em 1999 foi realizado. Eles pegaram 20 homens e 20 mulheres e resolveram botar em cima de uma bicicleta. Fizeram um teste que se chama teste Wingate. É um teste para até a exaustão desses indivíduos. E eles observaram que as mulheres gastavam 50% menos combustível, ou seja, menos glicogênio muscular, que é o combustível que o nosso músculo tem para utilizar como fonte energética do exercício físico, gastavam 50% menos do que os homens. Então as mulheres conseguem poupar mais glicogênio, conseguem poupar mais energia do que os homens. Então provavelmente as mulheres conseguem também utilizar melhor fonte energética advida de gordura do que os homens, tá? Isso metabolicamente falando. Então, no quesito quem é mais econômico no exercício, as mulheres acabam ganhando, né? Então, ponto positivo para as mulheres aí. Então, provavelmente no momento, né, de recuperar, talvez as necessidades da mulher com relação a carboidratos sejam menores do que os homens, tá? Uma outra perguntinha é, nesse momento de recuperação, né, entre homens e mulheres, eles treinaram, se exauriram, ficaram cansados, né, gastaram todo o seu combustível, e na hora de recuperar esse combustível, quem recupera mais rápido? O homem ou a mulher? A gente já sabe que a mulher poupa mais do que o homem. Mas no processo de recuperação, quem consegue mais rápido? O homem que gastou bem mais do que a mulher, ou a mulher que poupou ainda consegue recuperar mais rápido? Ou ambos é igual, né? Pergunta bem interessante também. Que isso vai depender realmente. Se a mulher se recuperar mais rápido, ela precisa ter um consumo de carboidrato um tempo menor e consegue fazer isso. Se o homem demora mais, vai ter que ter mais carboidrato durante o dia, né? A gente pensar de forma assim bem fácil. E observaram que homens e mulheres, eles recuperam de forma muito semelhante os níveis de combustível muscular, ou seja, os níveis de glicogênio muscular. Então não há muita diferença entre homens e mulheres quando o quesito é dar carboidrato para recuperar o combustível energético do tecido muscular, que seria o glicogênio. Então, nesse ponto, homens e mulheres são iguais, tá? Agora, quem necessita, né, de mais carboidrato para fazer esse glicogênio muscular? Ou seja, essas reservas de energia no nosso tecido muscular. Homens ou mulheres? Quem precisa de mais aí? Bem, também um estudo bem interessante foi realizado e observaram que as mulheres, elas não conseguem aumentar tanto o nível de combustível dela em resposta a uma dieta de 4 dias consumindo muito carboidrato. Então passaram 4 dias homens e mulheres consumindo muito carboidrato e observaram que as mulheres não tinham uma vantagem frente aos homens nesse consumo todo. Os homens já tinham uma vantagem entre as mulheres em consumir mais carboidratos, né? Observaram também que esse aumento de ingestão também de forma aguda, ou seja, nas primeiras 24 horas também, não tinha tanta interferência também para a mulher. Os homens acabavam conseguindo estocar mais glicogênio do que as mulheres aqui. Claro que a gente bota de forma relativa, não em valores absolutos aqui, né? Porque o homem tem mais massa muscular, acabaria tendo mais combustível, já que ele se localiza no tecido muscular. De forma relativa, os homens conseguem realmente guardar mais combustível do que as mulheres aqui, tá? Uma outra situação, né, que observaram também foi quando quantificaram, né, o percentual. Então, homens, quando tem uma dieta acima de 70%, 75% da dieta dela é composta só de carboidrato, eles conseguem sim pegar esse carboidrato e estocar bem mais a fonte energética no tecido muscular do que as mulheres. As mulheres já tenderiam a fazer mais gordura. Então, quem tem maior necessidade realmente de carboidratos nesse processo recuperativo são os homens, não as mulheres. Então aí fica um adendo, né, do cuidado que a gente tem que ter, né, na prescrição exacerbada de carboidrato para as mulheres, já que elas poupam mais do que os homens e gastam menos, né, gastam menos que os homens e
não precisa de tanto assim para se recuperar. Isso é uma questão, né, gente, que a gente fala, que as mulheres, bem fisiológica delas. As mulheres, por si só, elas têm uma sensibilidade maior à insulina. O que é isso? Com pouca insulina, ela já consegue captar o máximo de glicose possível e colocar dentro da célula. O homem já tem uma resistência insulínica maior, de forma saudável, isso é natural. Não estou dizendo obeso, diabético, nada, de forma saudável, tá? E a mulher também tem uma perda do glicogênio muscular dela, ou seja, do reserva de energia dela, menor do que o homem. Então ela consegue realmente poupar mais e com a ação da insulina, do hormônio, é bem mais sensível na mulher, ela consegue estocar com mais facilidade. Então provavelmente o homem precisa de mais carboidrato para a gente ter uma resistênciazinha maior, insulina maior do que elas, né? Então as mulheres são mais econômicas e precisam de menos para se recuperar após o exercício físico, né? Pode ser uma vantagem, né? Uma vantagem em economia de energia e uma vantagem em economia também financeira, né? Não precisar gastar tanto para se recuperar, as mulheres. Agora, quando a gente pensa em suplementos como cafeína, né? É um dos suplementos mais estudados do mundo, né? Cafeína. Então, quando a gente pensa, quem leva vantagem de tomar cafeína? Homens ou mulheres? Né? É uma pergunta um pouco complicada porque a maioria dos estudos que a gente vê, homens e mulheres, há uma grande limitação que a maioria dos estudos são feitos com homens. Tá? Mas observou-se geneticamente que parece que as mulheres, elas metabolizam a cafeína um pouco mais lento que o homem, ou seja, elas conseguem permanecer com os níveis séricos de cafeína mais tempo no área sobre a curva, ou seja, na concentração dentro do sangue, mais tempo que os homens. Então, em esporte normalmente de longa duração, esporte de endurance, as mulheres parecem beneficiar melhor do que os homens. Porque uma única dose de cafeína com ela vai durar bem mais tempo do que os homens aqui. Então, ela consegue se beneficiar com menos tomada de cafeína, ou menor quantidade de cafeína do que o homem também. Então, aí sim haveria uma diferença para as mulheres. Elas conseguem se beneficiar mais com isso. Talvez doses menores para elas também sejam melhor, tá? Então, outro fator bem importante. Então, provavelmente isso seria até uma vantagem metabólica também, já que vai precisar menos cafeína também, provavelmente vai ter menos ativação do sistema cardiovascular, então não vai aumentar toda a frequência cardíaca, menor diurese também, menor desidratação. Então, talvez seja até uma vantagem esportiva para a mulher com relação à utilização de cafeína, talvez, né? A gente não pode afirmar ainda isso, né? E eu acho que uma pergunta que eu escuto muito no consultório Valdo, o homem ganha massa muscular com mais facilidade porque ele tem mais testosterona. A mulher demora muito para recuperar a musculatura, bem mais do que os homens. Bem, galera, em 2012, tá? Um pesquisador chamado Daniel West, e o estudo foi coordenado pelo professor Stuart Phillips, ele tentou investigar exatamente isso. Quem é que recuperava mais rápido o tecido muscular? O homem ou a mulher? Então o estudo foi bem legal, né? Ele pegou homens e mulheres, separou em grupos. Mulheres não estavam utilizando anticoncepcional também para não ter essa influência. Separou eles e elas aqui, né? Deram aqui um estímulo de exercício físico durante 3 dias, né? Dando estímulo de exercício físico. E aí depois, como é que eles fizeram? Eles deram uma dose de suplemento de proteína, tá? Depois de 5 horas deram alimentação e depois ficaram dando algumas doses de suplemento de proteína. Isso perdurando aí praticamente quase 30 horas, né? Um dia e um pouquinho mais aí. 24 horas mais 5 horas do outro dia e 6 horas do outro dia. E aí o que é que ele observou, né? Fez todos os exames de sangue das mulheres, dos homens, e observou que havia uma discrepância absurda com relação aos níveis de testosterona após exercício físico. Então entendam, quem faz um treino e vai avaliar os níveis de testosterona, principalmente treinos de força, a gente tem picos de testosterona induzido pelo exercício físico, tá? Que ela é transitória e ela vai cair novamente. Mas todo exercício de força que é bem executado, você consegue ter esses picos exatamente para tentar ter um processo recuperativo melhor. E observaram que entre os homens e as mulheres havia uma diferença entre pelo menos 45 pontos, né, desses níveis. É uma diferença absurda, né, em exames bioquímicos isso. Então mostrando que realmente os homens conseguem, de certa forma, né, promover bem mais picos de testosterona após exercício de força do que as mulheres. Mas quando analisaram tecidos musculares, fizeram biópsia de tecido muscular e observaram de tempos em tempos aqui, durante essas 30 horas, quem conseguia manter um nível de síntese proteica adequado entre homens e mulheres, e observava que a cada hora, a cada momento que se fazia uma biópsia muscular de homens e mulheres, eles observavam o quê? Homens e mulheres estavam recuperando na mesma velocidade. Mesmo o homem tendo mais testosterona. Então, em 2012, esse foi o primeiro estudo, tá, gente, a mostrar a dissociação, que a gente só associava a equação muscular à testosterona. E foi o primeiro estudo a mostrar a dissociação
dessa recuperação frente aos níveis de testosterona. Então não é só a testosterona. Claro que a testosterona vai acelerar o processo a níveis suprafisiológicos, ou seja, como utilização ergogênica, né? Sim, tá? Mas o que se produz naturalmente entre homens e mulheres, isso não é uma influência tão grande na recuperação muscular. Ambos recuperam de forma muito semelhante, não há diferença entre eles. São mais mecanismos intramusculares, ou seja, dentro do tecido muscular, que ainda estão sendo desvendados, no qual mostram que homens e mulheres conseguem ter uma resposta muito semelhante a isso, tá? Então, é uma perguntinha que as pessoas falam muito, é muito bom nascer homem, se recupera muito mais rápido, mas não há diferença, tá? E aí a gente vê realmente na prática clínica, quando a gente pega mulheres que realmente treinam muito bem, né? Elas têm uma recuperação muscular muito boa, têm um desenvolvimento muscular bom, tá? Claro que tem que treinar bem, como o homem também treina muito bem. Então, tendo os dois grupos treinando bem, normalmente as respostas são realmente bem semelhantes aqui. E aí, como mensagenzinha de casa, né? Eu digo que os homens tendem a gastar mais glicogênio que as mulheres, ou seja, os homens são mais gastadores nesse quesito, então vão precisar de mais carboidrato também do que as mulheres, né? Exatamente porque os homens, além de despenderem mais energia, gastar mais glicogênio, eles também necessitam mais carboidrato também porque as mulheres têm uma sensibilidade maior à insulina, tá? Outro ponto que a gente tem que ver também é que a gente vai ter que ter horários melhores de administração de cafeína da mulher. Se o homem vai administrar 30 minutos, uma hora antes, talvez a mulher só administrar 1h30, 2 horas antes, seja mais benéfico para ela, já que a cafeína passa mais tempo no corpo dela do que de um homem, né? E com relação à recuperação muscular, síntese proteica, né? Pós-exercício físico aqui, você administrar proteína, uma dieta rica em proteína, quem vai recuperar mais rápido, não há diferença. Homens e mulheres recuperam de forma muito semelhante. Então, quem leva vantagem? Depende do esporte. É esporte que eu preciso ter mais economia de energia, as mulheres vão levar mais vantagem, né? Se é um esporte que eu tenho que fazer, levar menos suportes de recuperação de energia, que é de carboidrato, as mulheres levam vantagem que elas necessitam de menos também. Se é uma estratégia no qual tem que administrar o mínimo de suplemento possível, exatamente para carregar menos coisas, ou até por questões também financeiras, a mulher também vai levar vantagem com relação, por exemplo, à cafeína, né? E com relação a tecido muscular, não, ninguém tem vantagem sobre ninguém. Os dois recuperam de forma muito semelhante, tá? Então, essas seriam algumas vantagens ou desvantagens, né, que a gente vê com relação à recuperação, né, dos estoques de energia e de músculo de homens e mulheres. No esporte, a gente sabe que força, resistência e potência, uma acaba levando a melhor. Mas quando se fala em componentes de recuperação muscular, glicogênio, talvez o homem não leve a melhor em tudo, né? Então, um ponto aí positivo para as mulheres que normalmente acham que não, só os homens têm mais vantagens, tá? Então ficamos aqui com hoje esse episódio mais curto, rápido, tá? Mas com o intuito de informar vocês, que vocês mulheres também são privilegiadas também em muitos quesitos esportes, viu? Então, um beijão a todas vocês aí, fiquem com Deus.